Vamos para mais uma aula e hoje agora vamos estar falando sobre fobia. Vamos entender primeiro o que é medo e o que é fobia. Medo é uma emoção natural do ser humano. O medo atua como um aliado, protegendo-nos e funcionando como um sinalizador de proteção contra perigos. As fobias são medos excessivos e irracionais, que não desaparecem, mas que persistem com o tempo em relação a um objeto, uma situação fóbica. Dizemos que estamos no estado fóbico ou de pânico quando a ansiedade sentida é excessiva em relação ao perigo real que determinada experiência ou exposição representa. Podem surgir de experiências traumáticas passadas. São em geral, pessoas competentes, detalhistas, inteligentes, organizadas, responsáveis, humanas, porém não gostam de críticas. Sofrem geralmente de ansiedade antecipatória, ou seja, querem saber o resultado mesmo antes de fazer algo. Alguns dos sintomas são medo extremo, sintomas de ansiedade, incapacidade de se manter na presença do estímulo, aversão, repulsa, necessidade de fuga. Por que se desenvolvem fobias? Neurocientistas acreditam que os fatores biológicos estão relacionados. Martin realizou uma experiência onde associava um estímulo, um pequeno choque, a determinadas imagens. 2 ou 4 choques eram mais que suficientes para criar uma fobia a aranhas ou cobras. Outra razão pode ser o fato de que associamos perigo a coisas ou situações que não podemos prever ou controlar, como um raio numa tempestade ou um ataque de um animal. Outra explicação são os processos de modelagem ou aprendizagem vicária, que se refere à aprendizagem do indivíduo ao meio de observação de modelos. Assim, uma pessoa pode aprender padrões de respostas a certos estímulos, a partir da observação de outras pessoas a reagir a esses estímulos. Outro fator que pode contribuir é a transmissão de informações defendida por Heckman. Se forem transmitidas muitas informações em relação a um objeto ou situação, ele pode transmitir-nos ansiedade ou medo. 6 em cada 10 pessoas com fobias conseguem lembrar-se da primeira vez que a crise de medo aconteceu, quando as sensações de pânico ficaram ligadas ao local ou situação em que a crise ocorreu. Para essas pessoas, há uma ligação muito clara entre o objeto e a sensação do medo. Por exemplo, uma pessoa tem um ataque de pânico ao conduzir e, a partir desse dia, tenta não conduzir desacompanhada, com medo de voltar a ter um ataque e de não ter ninguém ao seu lado para auxiliá-la. Pode se tornar mais grave se uma pessoa tiver um acidente de carro e, a partir desse momento, desenvolve uma fobia de andar de carro. O que há em comum em todas as fobias é o cérebro faz poderoso link em situações de grande perigo. Fortes emoções ficam ligadas ao que acontece em volta. Em geral, as fobias ocorrem quando o ataque de pânico é desencadeado em situações potencialmente perigosas. Por exemplo, nenhum animal gosta de estar perto de outro animal que possa trazer-lhe riscos. Estar preso no trânsito, no elevador e em outras situações é para quem sofre de certos tipos de fobias uma situação de ficar preso sem saída. Por isso, muitos pacientes com pânico acabam por desenvolver fobias a lugares fechados. Tipos de fobia: agorafobia, medo de ágora. Praças de mercado é o medo generalizado de lugares ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso sair, ou onde o auxílio pode não estar disponível. Isso inclui estar fora da casa de casa desacompanhado, no meio de multidões ou preso numa fila, ou ainda viajar desacompanhado. A fobia social, quando a pessoa tem um grande e acentuado medo de fazer algo embaraçoso na frente de outras, muitas vezes por medo que as outras pessoas percebam os seus sinais de ansiedade. Este tipo de fobia pode ser específica para uma situação, assinar cheques ou escrever na frente de outros, ou generalizada, participar de pequenos grupos, iniciar ou manter uma conversação, ter encontros românticos, falar com figuras de autoridade. As fobias específicas, quando o medo acentuado é persistente, é na presença ou na antecipação
de coisas como voar, ver sangue ou encontrar-se num sítio alto. Ou ainda medo específico de andar no elevador, conduzir ou permanecer em locais fechados como túneis e congestionamentos. Aracnofobia, medo de aranhas. As pessoas que apresentam esta fobia mantêm distância de locais onde possa existir aranha. Muitas das pessoas que têm esta fobia nunca foram picadas ou conhecem alguém que tenha sido picada. Harry Potter tem aracnofobia, né? Ron Weasley de Harry Potter. Acrofobia, medo de altura, é uma das fobias mais comuns. Pode gerar ataques de pânico ou encontram-se em lugares altos sem encontrarem uma forma de saírem deles. As pessoas que sofrem de acrofobia podem habituar-se com certos lugares, em particular, mas a sensação de medo voltará quando se encontrarem em um lugar mais alto. Não temos medo das alturas, temos medo de cair. Coulrofobia, medo de palhaço. É comum entre crianças e às vezes entre adultos e adolescentes. Pode ser adquirido depois de experiências traumáticas ou após ver algum palhaço ameaçador. Os portadores desta fobia têm ataques de pânico, perda de fôlego, arritmia cardíaca e suores e náuseas. Aikimofobia, medo de agulhas e injeções ou de algum objeto pontiagudo. Uma pesquisa revelou que 31% da população mundial resolve não doar sangue por ter esta fobia. O trauma pode acontecer devido ao registro de uma memória, como quando as agulhas são usadas como punição. Eu vou lhe levar para dar vacina, viu? Você está muito teimoso. As mães fazem isso. Astrofobia, medo de raios e trovões. Surge na infância. As pessoas que sofrem de astrofobia ficam impacientes e com ansiedade. Normalmente escondem-se em sítios sem janelas e, no caso de crianças, embaixo dos cobertores. Claustrofobia, medo de lugares fechados ou quando estamos numa multidão. Não é uma doença, mas um sintoma acompanhado por medo de não podermos sair de um sítio se nós nos sentirmos mal. Quando a situação acontece, o ambiente torna-se mais pequeno e sufocante, causando dificuldade em respirar e movimentar-se. As mãos e as pernas tremem, o suor ocorre e o coração acelera. O pânico aumenta. Apifobia, medo de abelhas. A picada é bastante dolorosa e produz uma forte irritação que pode durar vários dias. O medo tem crescido por ser popularizado na televisão em vários filmes e séries, assim com relatos de experiências bastante dolorosas. O medo é mais comum na infância. Escotofobia, medo do escuro. É uma das fobias mais comuns. Pode manifestar-se através de reações agudas, gritar em pânico, insônias e ansiedade. É na hora de dormir que o medo tende a manifestar-se. Temos medo do desconhecido e o que existe no escuro. Tripofobia é a aversão aos padrões irregulares de furos. Eu tenho pavor a muita coisa junta, como colmeias, formigueiros e semente de lótus. Cientistas acreditam que a repulsa é causada por fazer lembrar vermes e entrar no corpo de uma pessoa. Pode-se chegar a ter ataques de pânico apenas de observar uma imagem que mostra uma série de buracos. Eu não gosto. Me sinto incomodada que me lembra verme. Olá, não gosto de nada disso. Medo de escuro, medo de trovões, medo de agulhas, medo de abelhas, medo de palhaço, de aranhas, de espaços fechados, de altura. Um estudo feito a 567 pessoas revelou que a fobia mais comum é a acrofobia, ou medo de altura. Dendrofobia, medo de árvores. Depsofobia, medo de bebê. Domatofobia, medo de casas e estar em casa. Exoptrofobia, medo de espelhos. Epistemofobia, medo do conhecimento. Pedofobia, medo de crianças. Ombrofobia, medo de chuva. Quadrofobia, medo de ir ao quadro. Olha os alunos. Celafobia, medo de flash.
Sinistrofobia, medo de coisas ao seu lado esquerdo da mão esquerda. Japanofobia, medo de japoneses. Literofobia, medo de letras. O diagnóstico é apropriado quando a pessoa começa a fugir a um objeto fóbico, ou quando ocorre ansiedade com a possibilidade de encontrar com determinado objeto, afetando a sua rotina diária e social. Características que ajudam a identificar pessoas propensas a desenvolver fobias, dados levantados pelo Centro Psicológico Especializado em Medos. Competentes, excesso de responsabilidades, detalhistas, importa-se com o olhar do outro, dificuldade de receber críticas, organizadas, críticas, sensíveis aos sentimentos, inteligentes, elevada consciência social e controladoras. São os que mais sofrem. Quando e como curar as fobias? Quando a pessoa se apercebe que a sua vida está limitada e a sua dificuldade está a interferir nas áreas de sua vida, algumas fobias não têm necessidade de tratamento. Por exemplo, se a pessoa tem fobia de cobras, mas vive na cidade, poderá conviver com este medo sem problemas. Algumas fobias são tratadas através de psicoterapia, que se organiza uma aproximação em etapas ao objeto ou à causa de ansiedade. A aproximação deve ser gradual e deve se manter uma certa frequência de pelo menos 2 vezes por semana de exposição ao objeto ou situação para se obter resultados positivos, sendo que para eles é muito difícil esse contato. Homofobia significa a aversão irreprimível, repugnância. O povo diz que é homofóbico ou que alguém é homofóbico sem entender o que é homofobia. Medo, ódio ou preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. A homofobia pode ter causa cultural e religiosa. Apesar disso, mesmo entre estes grupos, existem aqueles que defendem e apoiam os direitos dos homossexuais, lésbicas e simpatizantes. No entanto, em pleno século XXI, alguns países aplicam até mesmo pena de morte como condenação para quem é homossexual. Então, vai muito mais além, tá bom? Bons estudos e até a próxima.